Bora conversar sobre o GP da China? Bom, o GP da China aconteceu fazem 2 semanas e eu quero conversar com vocês sobre o que aconteceu, como aconteceu e que foi um GP que deixou claro como esse regulamento é fraco da FIA, como esse motor híbrido foi um erro, porque nós tivemos aí 15 carros que finalizaram a corrida de 22. Ou seja, 7 carros não conseguiram finalizar a corrida, sendo que 4 deles nem foram para a pista correr. Dentre esses 4, nós tivemos o Albon, que ia largar do pit lane, mas acabou nem indo para a pista. Tivemos o Bortoleto, infelizmente Gabriel Bortoleto teve problemas realmente aí e não conseguiu largar, o carro ficou fora. E tivemos Norris e Piastri que não conseguiram aí os 2 carros da McLaren resolver seus problemas e irem para a pista. O que é engraçado é que já é a segunda corrida seguida da temporada, né? A segunda dela como um todo e a segunda que o Piastri não corre. Ele só conseguiu correr o sprint. Olha que situação terrível para a McLaren esse início aí da atual campeã dos construtores e atual campeão do campeonato de pilotos. E a equipe que mais está sofrendo, não só perante ao desempenho de seus rivais, mas também para si mesma. Que coisa horrorosa. Durante a corrida nós tivemos obviamente a dupla da Aston Martin abandonando, o Stroll e o Alonso, e tivemos o Max Verstappen, que só foi a cereja do bolo no final de semana terrível da Red Bull. O Verstappen acabou aí em P6. Inclusive, durante a corrida teve um momento aí que ele foi muito azarado. Ele tava ali brigando por posições com o Berman e tudo. E não só ele, o Lawson também brigando com o próprio companheiro de equipe. E aí as duas equipes chamaram os dois logo de cara para trocar os pneus, tanto o Lawson quanto o Verstappen. E aí na volta seguinte, safety car. E todo mundo teve basicamente aquela parada grátis. E os dois acabaram saindo muito no prejuízo. E mesmo assim o Verstappen estava em 6º lugar. Ele não ia chegar no Berman. O Berman estava muito bem à frente. Talvez o Gasly chegasse nele, que estava num ritmo mais forte. Mas mesmo assim acabaria no mínimo em 7º se o carro desse conta, né? Acabou ferrando o meu fantasy. Aí, que terrível o final de semana da Red Bull. Mas agora vamos falar daqueles pilotos que acabaram a corrida. Porque nós tivemos aí a dupla da Cadillac acabando a corrida. Olha a surpresa. O Pérez em 15º e o Bottas em 13º. Entre eles nós tivemos o gênio das pistas, Esteban Ocon, em 14º. Ele conseguiu ficar atrás de uma Cadillac e também tomou uma aula do Berman nessa corrida. Cara, no próximo final de semana do Japão, ele tem que mostrar alguma coisa, porque tá feio pro menino Ocon, hein? 14º lugar para ele. Que vergonha, só fez besteira. Enfim, terrível. O Lindblad ficou em 12º, né, à frente aí dessa galera toda. Foi um final de semana ruim para ele e de certo renascimento aí do Lawson, que conseguiu ganhar do seu companheiro de equipe, mas já vamos falar dele. Em 11º ficou o companheiro do nosso querido Gabriel Bortoleto. Ele conseguiu terminar a corrida, mas não conseguiu pontuar. O Hülkenberg em 11º mostra aí o downgrade que a nossa querida Audi está demonstrando da Austrália para a China. Vamos torcer para que no Japão as coisas estejam melhores aí para nossa dupla. E não só o Bortoleto é muito querido, mas o Hülkenberg também é um cara muito simpático, né? Vamos combinar aqui. Em 10º lugar nós tivemos o Colapinto, que assim, ele conseguiu marcar o seu primeiro ponto? Conseguiu. Mas era uma corrida que acabaram 15 carros, né? E ele ficou na frente de uma Audi problemática, de um final de semana ruim do Lindblad, das 2 Cadillacs e do nosso monstro Ocon. Então assim, ele não fez mais do que a obrigação dele. Mas o certo é que a primeira pontuação dele aí na temporada conseguiu aproveitar essa situação, não tanto, mas um pouco. O Sainz conseguiu a proeza de ficar em 9º lugar, mostrando quão bom piloto ele é, e se aparece uma brecha, ele vai pra cima. Pra mim uma vergonha aí pro Colapinto, inclusive, é ficar atrás do Sainz, mas tudo bem. Ele tava chegando no Sainz, inclusive, acho que se tivesse mais umas 3 voltas aí, ia ter briga e talvez ele passasse, mas não foi o que aconteceu, ele não teve tempo pra isso. E o Sainz conseguiu aí o 9º lugar. Em 8º lugar ficou o Isaac Hadjar, sendo aí a luz de esperança da Red Bull, mesmo com ela extremamente mal, com estratégias ruins. O Hadjar conseguiu pontuar até razoavelmente bem para aquilo que a equipe estava proporcionando para ele e mostrando mais uma vez que ele é um acerto absurdo da Red Bull,
Que piloto bom, hein? O menino é rápido, o menino é ousado. Eu gosto do Hadjar. Eu não imaginei que o Hadjar ia ser tão bom assim. É uma surpresa aí pra mim, calou minha boca. Calou a sua? Já até comenta aí. Em sétimo lugar, tivemos uma pequena redenção dele, Liam Lawson. Excelente posição pra ele, um baita final de semana, tira com certeza um peso gigantesco das costas. Óbvio que ainda a pressão continua, mas ele tirou um peso, ele deu uma resposta para a equipe. No Japão ele vai ter que manter isso, mas na China ele foi bem. Então, assim, ele pode respirar e vai ter aí essas 2 semanas para trabalhar de uma maneira mais tranquila. Que bom aí pro menino Lawson que conseguiu dar essa resposta. Eu não acho ele horrível, eu não acho que ele seja um cola-pinto, um Ocon. Eu acho que ele tem aí algo para mostrar. Não acho que seja um talento absurdo, mas que bom aí que ele conseguiu demonstrar alguma coisa, mostrando aí o piloto que ele é e o porquê um dia a Red Bull apostou nele, né? Em sexto e em quinto lugar, agora vamos falar de 2 destaques, ao meu ver, absurdos. Em sexto lugar, o Pierre Gasly. Que piloto, que corrida pra ele. Olha onde ele tá levando a Alpine. Ainda mais uma oportunidade como essa, ele não ia perder, né? Ele só não conseguiu vencer aí alguém com um carro parecido com ele. O menino Berman. O menino Berman é fantástico. Teve o X1 com o Verstappen, deixou o Verstappen comendo poeira. É talentoso, jovem, bate de frente com quem aparece. O menino é bom, hein? É agressivo e focado. Cara, vou falar de novo essa frase. Que piloto a Ferrari tem pro futuro? Oliver Berman, pra mim, foi o piloto do dia. E não só pra mim, o pessoal na transmissão falou mesmo. Eu concordo com eles, pra mim ele foi o piloto do dia. Fantástico, mas eu entendo também dar essa moral pro Antonelli. Mas, cara, que fantástico é esse piloto. Quinto lugar pra ele aí. E baita resultado, a Haas eu tenho certeza que tá muito feliz de ter o Berman, assim como a Alpine de ter o Gasly. E em quarto lugar nós tivemos o Leclerc, aí escapou o pódio dele, né? Ele perdeu o pódio pro companheiro de equipe. Inclusive Hamilton e Leclerc, ao meu ver, eles entregaram o entretenimento da China. Se na temporada passada foi sofrível a corrida, nessa Leclerc e Hamilton brigando o tempo todo um contra o outro, de maneira leal, de maneira técnica, e tanto que até você vê a declaração do Federico Vasseur depois da corrida, ele fala que ele sabe que deixar esse tipo de disputa pode fazer ele parecer um idiota. Mas ele tem que dar esse voto de confiança para os pilotos. Não dá para ficar segurando 2 pilotos tão rápidos, com um carro tão bom, e no início aí tão empolgados. E ele destacou, inclusive, que no rádio, o tempo todo, o Leclerc e o Hamilton estavam deixando muito claro que eles estavam se divertindo muito. O Hamilton depois foi perguntado e ele falou que ele não se divertia assim há mais de uma década numa corrida, que essa disputa dele com o Leclerc foi algo muito divertido. E, cara, de assistir foi divertido, sim. Se você não é ferrarista, eu tenho certeza que foi muito melhor. Porque, cara, o coração aqui, ó, olhando, eles tão pertinho, eu falava, meu Deus, vai bater, ou pelo menos vai foder alguém. Não fudeu. Como é bom você ter 2 pilotos extremamente técnicos e que são frios nesse tipo de momento, né? Porque para eles terem o número de disputas que tiveram e nenhum acidente, nenhuma peça quebrada, nem nada do tipo, mostra aí a qualidade dos pilotos da Ferrari. E parabéns pro Hamilton, que venceu com autoridade esse X1 aí contra o Leclerc. Teve inclusive momentos em que o Leclerc estava à frente, tava o Hamilton, tava o Russell passou o Hamilton, ou seja, o Hamilton podia ter descolado muito do Leclerc, mas não fez, buscou e até abriu uma vantagenzinha ali no fim, né, de 3 segundos e meio. Então, parabéns aí pra ele, mereceu esse primeiro pódio dele como ferrarista. Na temporada passada o Leclerc teve 8, ele não teve nenhum, então tenho certeza que tava incomodando aí o Lewis, mas ele conseguiu. Parabéns aí pro Hamilton, baita corrida dele, baita corrida do Leclerc. Ah, mas eles não venceram a Mercedes. Cara, não dá pra vencer a Mercedes atualmente, você tem que fazer o seu trabalho. Quando você tem um carro que tá muito acima do seu, você tem que fazer o seu trabalho. É isso que a Ferrari tá fazendo. Terceiro e quarto. Esse é o trabalho da Ferrari. Esse é o trabalho. E como eu falei no vídeo anterior, se bater primeiro e terceiro, segundo e terceiro, muito bom. Muito bom. Primeiro e segundo, então, fantástico. Mas, se não dá, é terceiro e quarto, se manter ali firmes, consistentes, e mesmo com as disputas dos pilotos entre si, eles conseguiram esse resultado, então tão de parabéns. Vamos torcer para a diferença diminuir no Japão, né? Acho muito difícil, mas depois do Japão a gente vai ter um mês aí para a Ferrari chegar cada vez mais perto.
Um destaque aqui que eu quero fazer é que a asa Macarena foi utilizada no treino livre 1 e depois não foi utilizada mais. Eu acredito que a questão do peso e tudo mais tá fazendo, no momento, ela atrapalhar o carro e não trazer benefício. Vamos ver se a gente vai conseguir arrumar isso já pro Japão ou se vai ficar só para depois do Japão, que acho que é Miami, né? Um mês depois. Enfim, vamos falar agora da dupla da Mercedes, onde o George Russell fez uma corrida aí de recuperação, né? Ficou em segundo lugar. Por que eu digo recuperação? O safety car foi muito bom para a Ferrari. O problema é que o Antonelli ainda conseguiu ficar bem à frente. O Russell teve problemas ali e acabou que ele acabou ficando atrás dos dois carros da Ferrari, porque o Hamilton passou ele, o Leclerc passou ele. O carro demorou mais ali da Mercedes para pegar no tranco com o pneu duro. Mas quando pegou no tranco, o ritmo apareceu, né? E o Antonelli lá na frente se destacou. Ninguém pegou, agora o Russell teve que escalar os dois ali da Ferrari, não foi fácil. Mas é aquilo, quando a Mercedes passa e ela consegue abrir mais de um segundo de vantagem, aí já era, escapou. E, bom, essa corrida na China teve algo que eu acho que a FIA tem que olhar. Um pit stop só, cara, pros grandes, tira um pouco da graça. Porra, carros da Mercedes e da Ferrari conseguiram ficar mais de 45 voltas aí com o mesmo pneu e não tiveram problemas. Aí é foda, porque daí eles vão continuar fazendo só uma parada e a corrida vai ter só um momento aí de talvez tensão. Eu gosto de dois pitstops, pra mim cria novos momentos, novas oportunidades. Eu sei que quem tá torcendo pra Mercedes não queria nem que tivesse o pitstop, mas, cara, eu preciso do pitstop. Eu preciso de alguma forma fazer a gente ficar na frente aí da Mercedes. Não foi o caso dessa corrida. O Antonelli foi fantástico, ponta a ponta aí, muito bem o Antonelli. Quando passou as Ferraris, né? Quando tem largada, a gente já sabe, elas vão com tudo, mas depois ali na corrida fica difícil. E o Antonelli, quando ficou na frente, ninguém pegou mais, nem o Russell. Ele deu uma errada na penúltima volta ali, que até o Bono deu uma chamadinha de atenção nele e falou: cara, traz o carro pra casa, cara, que isso, falta pouco. E quase que botou tudo a perder, mas mesmo assim você vê que a vantagem que ele perdeu em relação ao Russell, ele recuperou muito rápido, mesmo tendo poucas voltas. Então ele tava num ritmo muito forte. Não é que ele ficou lá na frente e o Russell não teve tempo de chegar. Não, o ritmo do Antonelli era ou igual ou acima do Russell. E quando era baixo era muito pouco, ele já recuperava na volta seguinte. Então, em relação a ritmo, foi uma corrida ali de igual e talvez até acima do seu companheiro de equipe. E aí ele se tornou o segundo piloto mais jovem da história a vencer uma corrida. Ele fica atrás só do Max Verstappen, né? Eu acho que é, pelo menos, um talento absurdo. Mas assim, meus parabéns aí pro Antonelli, um ferrarista que pilota uma Mercedes. A gente sabe, ele já falou. E eu vou sempre salientar isso aqui, porque o futuro do Antonelli é de vermelho. E bom, me julgue se você quiser. Foi uma baita corrida aí dos dois pilotos da Mercedes. A Mercedes segue sendo o carro a ser batido, o carro que está muito à frente dos demais. A Ferrari tenta, mas ainda não consegue chegar. Eu tenho um certo receio aí do que possa acontecer depois de um mês aí do Japão. Porque, cara, se chegar depois daquele mês lá do Japão, em Miami, e a Mercedes continuar muito à frente, aí vai ser difícil, viu, meu amigo? Porque, pô, você vai ter um mês para chegar. Se você não chegar agora, não sei se chega mais. Mas comenta aqui embaixo o que você achou desse GP da China. Eu gostei, principalmente pela batalha Leclerc e Hamilton. Foi pra mim o que salvou aí em termos de disputa essa corrida. Mas eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante. Isso aqui é um canal iniciante. Então like, faz o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, fazendo assim um canal ser mais conhecido e mais pessoas, assim como você, se inscreverem nesse canal que tá com 0 inscritos até o momento da gravação desse vídeo. Então se inscreve aí, nossa meta é 1000 inscritos para que a gente consiga fazer um trabalho cada vez mais legal. O seu apoio é muito importante. Então não se esqueça que tudo isso é gratuito, eu conto com você e a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou montar aí o meu fantasy pro Japão, tá? Tchau!